Bem-vindo ao nosso podcast Nutrição de Fato. Aqui vamos mergulhar em um mundo de conhecimento e descoberta sobre alimentação, comportamentos que influenciam na sua escolha alimentar, nutrição esportiva, nutrição clínica, fitoterapia e muito mais. Para você que não me conhece, me chamo Rômulo Monteiro, sou nutricionista, pós-graduado em nutrição esportiva, nutrição clínica, fitoterapia e nutrição comportamental. Bom, eu sempre falo que a alimentação desempenha um papel fundamental em nossa saúde e qualidade de vida. Através desse podcast, vamos explorar diversos tópicos relacionados à nutrição, desde o fundamento básico até dicas práticas para incorporar uma alimentação saudável em seu dia a dia. Então hoje o tema do podcast é carboidrato e a bioquímica dos carboidratos. Hoje vamos explorar o fascinante mundo dos carboidratos, entender sua importância na nossa alimentação e conhecer alguns exemplos. Prepare-se para mergulhar na bioquímica dessa classe dos compostos tão essencial para o nosso corpo humano. Sem mais delongas, vamos começar. Bom, primeiro tópico, o que são carboidratos? Para começar, vamos entender o que realmente são os carboidratos. Os carboidratos são também conhecidos como açúcares, são biomoléculas compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso que não é à toa que quando a gente, nutricionista, vai falar sobre carboidrato, a gente coloca CHO. Bom, eles desempenham um papel fundamental na nossa dieta, sendo uma das principais fontes de energia para o corpo humano. Classificação dos carboidratos. Os carboidratos podem ser classificados em 3 grupos principais: monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Os monossacarídeos são unidades básicas dos carboidratos que incluem glicose, frutose e galactose. Então, monossacarídeo é como se fosse a menor unidade, do carboidrato. Os disacarídeos são formados pela união de 2 moléculas de monossacarídeo, como sacarose. Nada mais é a sacarose, glicose, com a união da frutose. Outro exemplo é lactose, que é a junção da glicose mais a galactose, que seria o açúcar do leite. Já os polissacarídeos são macromoléculas, são as moléculas maiores que temos, são macromoléculas compostas por várias unidades de monossacarídeo, como amido e celulose. Funções dos carboidratos. Além de serem uma fonte de energia rápida, os carboidratos desempenham diversas funções no nosso organismo. Eles estão envolvidos na síntese de ácido nucleico, no nosso DNA, que são componentes do nosso DNA e RNA, e também participam da formação de glicoproteínas e glicolipídios, que desempenham papéis estruturais e de reconhecimento celular. Bioquímica dos carboidratos. Agora que entendemos o básico sobre o carboidrato, vamos mergulhar um pouco mais sobre a bioquímica dessa molécula. Os carboidratos são constituídos por uma cadeia de átomos de carbono e um grupo funcionais hidroxila, ligados em um carbono. Essa configuração estrutural é responsável pela propriedade bioquímica e biológica do carboidrato. Vamos para alguns exemplos de carboidrato e bioquímica. Agora que entendemos a bioquímica de carboidrato, vamos conhecer alguns exemplos encontrados em nossa alimentação diária. Glicose. A glicose é um monossacarídeo amplamente encontrado na natureza. É a principal fonte de energia para as células e é encontrada em alimentos como fruta, mel e xarope de milho. Lá na frente eu vou dar mais exemplos de alimentos, tá bom? Sacarose. A sacarose é um disacarídeo formado por molécula de glicose e uma molécula de frutose. É o açúcar de mesa. Sabe aquele cristal? Pois é, nada mais é uma sacarose, que seria uma glicose e uma frutose. Então é um açúcar de mesa comum e é encontrado em alimentos como açúcar refinado, fruta e vegetais. Amido. O amido é um polissacarídeo encontrado em alimentos como batata, arroz, pães e massa. É uma importante fonte de energia de digestão mais lenta, liberando glicose gradualmente no organismo. Celulose. A celulose é outro polissacarídeo, mais diferente do amido, é indigestível para os seres humanos, ou seja, o ser humano não consegue fazer a digestão dele. É um componente estrutural encontrado em plantas, como a parede celular, fornecendo um suporte e rigidez. Então a celulose funciona como uma fibra. Para finalizarmos o nosso podcast de hoje, vamos dar alguns exemplos de carboidrato. Bom, vamos começar com um grupo de frutas. Então as frutas são uma excelente fonte de carboidratos naturais
ela contém frutose, então é um tipo de monossacarídeo, né? A gente sabe também que contém frutose, que fornece uma energia rápida no nosso organismo. Então temos maçã, banana, laranja, uva, né? São alguns exemplos de fruta rica em carboidrato, tá? Mas a maioria das frutas, elas são ricas em carboidrato. Cereais e grãos. Os cereais e grãos, como arroz, trigo, aveia, milho, são fonte importante de carboidrato complexo, principalmente na forma de amido. Esses alimentos são uma ótima opção para uma energia mais duradoura, né? Então fica com a glicose, ela fica com mais tempo na nossa corrente sanguínea. Leguminosas. As leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico também são ricas em carboidrato. Além disso, elas também são uma fonte valiosa de proteína e fibras, tornando-se uma escolha saudável para incluir na sua alimentação. Quem é que não come aquele feijão? Raízes e tubérculos. Raízes e tubérculos como batata, mandioca, cenoura são exemplos de alimentos que contêm amido, um polissacarídeo de reserva. Eles são uma fonte de carboidrato que fornece energia e são amplamente utilizados na culinária. E assim concluímos o nosso podcast sobre carboidrato e a sua bioquímica e exemplos de onde encontrá-lo na sua alimentação. Esperamos que você tenha compreendido a importância dessa biomolécula e como elas desempenham um papel vital no nosso organismo. Lembre-se de equilibrar a ingestão de carboidrato com outros nutrientes essenciais na nossa dieta. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.